A jornada de Moisés. A história de Moisés é uma das mais poderosas jornadas de fé, liderança e transformação de todos os tempos. Um homem escolhido por Deus para liderar uma nação, libertar seu povo da escravidão e enfrentar desafios impossíveis. De príncipe no Egito a profeta de Israel, Moisés viveu momentos decisivos que moldaram a história da humanidade. A sarça ardente, o Monte Sinai e os 10 mandamentos, cada passo de sua caminhada ecoa até hoje. Mas sua jornada não foi apenas física. Moisés enfrentou crises de fé, liderou com humildade e, acima de tudo, mediou a aliança entre Deus e o seu povo. Hoje, vamos explorar profundamente a história de um homem que transformou o destino de uma nação e deixou um legado que transcende o tempo. A jornada de Moisés é uma das mais notáveis e significativas histórias da Bíblia, descrita principalmente no livro de Êxodo, mas também mencionada em outras partes das Escrituras. Sua vida é um exemplo de liderança, fé e desafios, culminando na libertação dos israelitas da escravidão no Egito e na condução deles até a Terra Prometida. Ao longo de sua trajetória, Moisés enfrentou inúmeros obstáculos e passou por experiências transformadoras que moldaram o futuro de um povo e de sua fé. Vamos conferir agora passo a passo dessa incrível jornada. Contexto histórico. Para entender a jornada de Moisés, é importante situá-la no contexto histórico. Os israelitas, descendentes de Jacó, haviam migrado para o Egito durante um período de fome, na época em que José, filho de Jacó, era uma figura influente na corte egípcia. Com o passar do tempo, os descendentes de Jacó se multiplicaram, o que acabou gerando preocupações entre os egípcios que temiam que os israelitas se tornassem fortes demais e ameaçassem o poder local. O faraó, preocupado com o crescimento dessa população, decidiu escravizar os israelitas e ordenou a morte de todos os bebês do sexo masculino nascidos entre eles. O nascimento de Moisés. Moisés nasceu nesse contexto de opressão. Sua mãe, Joquebede, da tribo de Levi, escondeu-o por 3 meses para evitar que ele fosse morto. Quando não pôde mais escondê-lo, ela o colocou em um cesto e o deixou à deriva no rio Nilo. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que teve compaixão do bebê e o adotou, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Graças à intervenção de sua irmã Miriam, que observava de longe, a princesa contratou Joquebede, a mãe biológica de Moisés, para amamentá-lo e criá-lo até que estivesse pronto para viver no palácio egípcio. A fuga para Midian. Apesar de ter sido criado como um príncipe no Egito, Moisés nunca esqueceu suas raízes. Ao ver um egípcio maltratando um escravo hebreu, Moisés agiu impulsivamente e matou o egípcio. Temendo pela sua vida, ele fugiu para o deserto de Midian. Lá, Moisés encontrou refúgio entre os midianitas, casou-se com Zípora, filha de Jetro, e teve 2 filhos. Durante esse tempo, ele trabalhou como pastor e viveu em relativa obscuridade. A sarça ardente e o chamado de Moisés. A vida de Moisés mudou drasticamente quando ele teve uma experiência sobrenatural no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, Moisés viu uma sarça em chamas que surpreendentemente não se consumia. Ao se aproximar, ele ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome. Deus revelou que havia visto o sofrimento do povo de Israel e escolheu Moisés para ser o líder que os libertaria da escravidão no Egito. Inicialmente, Moisés se mostrou relutante, alegando várias razões para não ser o escolhido. Ele disse que não era eloquente e temia que o povo não acreditasse nele. No entanto, Deus garantiu-lhe que estaria com ele e deu-lhe sinais para provar sua missão, como transformar um cajado em serpente e a habilidade de curar sua mão de lepra. Mesmo assim, Moisés pediu que outro fosse enviado, mas Deus designou seu irmão Arão como porta-voz e reafirmou que Moisés seria o líder. O retorno ao Egito e os 10 mandamentos. Após essa revelação, Moisés retornou ao Egito com sua família, determinado a cumprir a missão divina. Ele encontrou Arão e juntos foram ao faraó transmitir a mensagem de Deus: "Deixe o meu povo ir." Porém, o faraó se recusou a libertar os israelitas, o que resultou nas 10 pragas que assolaram o Egito. As pragas foram uma demonstração do poder de Deus sobre os egípcios e sobre o próprio faraó. Elas ocorreram na seguinte ordem. Primeira, a transformação da água do Nilo em sangue. Segunda, a invasão de rãs. Terceira, infestação de piolhos. Quarta, invasão de moscas. Quinta, morte do gado egípcio. Sexta, feridas e úlceras nos egípcios. Sétima,
chuva de granizo. 8ª, invasão de gafanhotos. 9ª, trevas por 3 dias. 10ª, a morte dos primogênitos egípcios. A última praga foi a mais devastadora e levou à instituição da Páscoa. Os israelitas foram instruídos a sacrificar um cordeiro e marcar suas portas com o sangue do animal para que o anjo da morte passasse por suas casas sem feri-los. Após a morte de seu filho primogênito, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. A travessia do Mar Vermelho. Após sua libertação, os israelitas partiram em direção à terra prometida sob a liderança de Moisés. No entanto, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para persegui-los. Diante do Mar Vermelho, os israelitas se viram encurralados, mas por ordem de Deus, Moisés estendeu sua vara sobre o mar e as águas se dividiram, permitindo que os israelitas passassem a pé enxuto. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas retornaram, afogando os soldados e seus cavalos. A aliança no Monte Sinai. Depois de escapar do Egito, Moisés conduziu os israelitas pelo deserto em direção ao Monte Sinai. Lá, ele subiu a montanha para se encontrar com Deus e recebeu os 10 mandamentos, leis fundamentais que formariam a base moral e religiosa da nova nação de Israel. Esses mandamentos foram escritos em tábuas de pedra pelo próprio Deus e entregues a Moisés. Os 10 mandamentos abrangem a adoração a Deus, respeito aos pais, proibições contra assassinato, adultério, roubo, falso testemunho e cobiça. Além dos 10 mandamentos, Moisés também recebeu instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, o local onde Deus habitaria entre o povo de Israel. A rebelião do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as instruções divinas, o povo de Israel, impaciente com sua demora, pressionou Arão a fazer um bezerro de ouro que eles adoraram como seu Deus. Quando Moisés desceu da montanha e viu o que havia acontecido, ficou furioso e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ele destruiu o bezerro de ouro e chamou os israelitas ao arrependimento. Como consequência da rebelião, muitos morreram, mas Moisés intercedeu por eles, pedindo a Deus que os perdoassem. A peregrinação no deserto. Devido à desobediência e à falta de fé dos israelitas, eles foram condenados a vagar pelo deserto por 40 anos antes de entrar na terra prometida. Durante esse tempo, Moisés enfrentou vários desafios de liderança, incluindo rebeliões internas, falta de água e comida e constante murmuração do povo. Moisés, com a ajuda divina, forneceu o maná do céu para alimentar o povo e a água de uma rocha para saciar sua sede. Ele também continuou a servir como mediador entre Deus e o povo, recebendo leis adicionais e instruções sobre a vida em comunidade e adoração. O pecado de Moisés e o Monte Nebo. Apesar de sua fidelidade geral, Moisés cometeu um erro que lhe custou a entrada na terra prometida. Em uma ocasião, quando o povo reclamava de sede, Deus instruiu Moisés a falar a uma rocha para que dela saísse água. No entanto, Moisés, frustrado com o povo, golpeou a rocha 2 vezes com sua vara. Como resultado dessa desobediência, Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida, mas que a veria de longe. No final de sua vida, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde pôde ver a terra prometida, mas não entrar nela. Ali, Moisés morreu com 120 anos de idade, e a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, que não se enfraqueceram os seus olhos, nem se fugiu o seu vigor. Deus mesmo o sepultou e seu túmulo nunca foi encontrado. O legado de Moisés. Moisés é lembrado como o maior profeta de Israel, um homem que falava face a face com Deus e que liderou seu povo em uma das maiores jornadas de libertação da história. Ele deixou um legado espiritual, moral e legal que moldou não apenas a fé judaica, mas também o cristianismo e o islamismo. A lei mosaica, os 10 mandamentos e a sua jornada de fé e sacrifício continuam a ser referências fundamentais para milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua história é um testemunho poderoso sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade, mostrando tanto a justiça divina quanto a misericórdia. O legado de Moisés é vasto e multifacetado. No nível religioso, ele é o fundador da fé e da identidade israelita.
Ele trouxe a lei de Deus ao povo e estabeleceu um sistema de adoração que perduraria por séculos. As práticas religiosas do judaísmo e muitas das leis morais que formam a base das sociedades ocidentais derivam diretamente da revelação que Moisés recebeu no Monte Sinai. Culturalmente, Moisés é uma figura central não apenas para o judaísmo, mas também para o cristianismo e o islamismo. A história dele é contada e recontada ao longo de milênios, servindo como um modelo de fé, coragem e justiça. A Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, comemora a libertação do povo de Israel sob a liderança de Moisés da escravidão no Egito. Além disso, Moisés é uma figura que transcende as fronteiras religiosas e culturais. Sua luta pela liberdade e justiça, sua dedicação ao seu povo e sua profunda relação com o divino fazem dele um ícone universal. Moisés como legislador e profeta. Além de ser o libertador do povo de Israel, Moisés é amplamente reconhecido como um grande legislador e profeta. Sua função era não apenas conduzir o povo, mas também estabelecer as bases de uma nova sociedade fundamentada nas leis que Deus lhe transmitiu. Essas leis não envolviam apenas princípios espirituais, mas abrangiam aspectos da vida social, familiar, econômica e jurídica do povo israelita. O Código de Moisés, também conhecido como Torá ou Lei Mosaica, foi mais do que um conjunto de regras religiosas. Ele tratava de questões práticas como a regulamentação da agricultura, os direitos dos trabalhadores, as regras de higiene e saúde pública, além das instruções para o culto e as festividades religiosas. Esses mandamentos tornaram-se a espinha dorsal da identidade cultural e religiosa dos israelitas. A profecia de Moisés também é uma das partes mais importantes de sua vida. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés profetiza sobre um profeta semelhante a ele que Deus levantaria no futuro, o que muitos cristãos interpretam como uma referência a Jesus Cristo. No contexto judaico, Moisés é considerado o maior dos profetas, pois como o próprio livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, descreve: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Moisés no Novo Testamento e no islamismo. Embora Moisés seja uma figura central no judaísmo, ele também desempenha um papel importante no cristianismo e no islamismo. No Novo Testamento, Moisés é frequentemente citado e sua vida serve de paralelo para a obra de Jesus Cristo. No Monte da Transfiguração, por exemplo, Moisés aparece ao lado de Elias conversando com Jesus, o que reforça sua importância na tradição cristã. Para os cristãos, Moisés é visto como antecessor da obra de Cristo, como se fosse o prenúncio do que Jesus iria fazer. Assim como Moisés libertou os israelitas da escravidão no Egito, Jesus liberta a humanidade da escravidão do pecado. Além disso, o Novo Testamento enfatiza que a lei mosaica, embora santa, foi cumprida e superada pela nova aliança estabelecida por Cristo. No islamismo, Moisés, conhecido como Musa, também é reverenciado como um dos maiores profetas. O Alcorão relata muitas de suas histórias, especialmente a libertação do povo de Israel e sua jornada pelo deserto. Moisés é mencionado em mais capítulos do Alcorão do que qualquer outro profeta e sua relação com Deus é descrita como profundamente íntima. Ele é considerado um exemplo de fé, paciência e liderança. Além disso, muitos dos princípios éticos e morais transmitidos por Moisés são reverenciados no islamismo. A jornada espiritual de Moisés. Além da jornada física de Moisés, conduzindo o povo de Israel do Egito até os arredores da Terra Prometida, há também uma jornada espiritual significativa. Moisés passou por uma transformação espiritual profunda ao longo de sua vida. Ele começou como um príncipe egípcio que provavelmente estava desconectado de sua herança israelita e terminou como o maior profeta de Israel, alguém que falava diretamente com Deus e intercedia continuamente pelo seu povo. Essa transformação foi marcada por momentos decisivos, como seu encontro com Deus na sarça ardente, o Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos, e o Monte Nebo, onde sua jornada chegou ao fim. Esses momentos não só moldaram a vida de Moisés, mas também estabeleceram paradigmas de como o ser humano pode se relacionar com Deus. Sua jornada é, em muitos aspectos, uma representação da busca humana pelo divino, cheia de altos e baixos, desafios e momentos de profunda revelação. Lições de liderança de Moisés.
Moisés também é um dos grandes exemplos de liderança na história. Sua trajetória oferece valiosas lições para líderes de qualquer época. Uma das características mais marcantes de sua liderança foi a humildade. Apesar de sua posição elevada e das responsabilidades gigantescas que carregava, Moisés sempre foi descrito como um homem humilde, disposto a colocar os interesses do povo acima dos seus próprios. Isso é evidenciado em várias ocasiões em que ele intercede por Israel, mesmo quando o povo rebelde merecia o julgamento divino. Outro aspecto notável de sua liderança foi sua resiliência. Moisés enfrentou rebeliões, críticas constantes e descontentamento por parte do povo, mas ele nunca desistiu de sua missão. Ele foi um líder que soube equilibrar a obediência a Deus com a necessidade de guiar uma nação através de tempos de incerteza e dificuldades. Além disso, Moisés demonstrou a habilidade em delegar. Quando o peso da liderança se tornou esmagador, ele ouviu o conselho de seu sogro, Jetro, e nomeou líderes menores para ajudar a julgar as questões cotidianas do povo. Isso é uma lição importante para qualquer líder, sobre a importância de confiar em outros e compartilhar responsabilidades. Moisés como mediador. Ao longo de sua vida, Moisés atuou como principal mediador entre Deus e o povo de Israel. Isso foi especialmente evidente em situações de crise, como quando o povo de Israel adorou o bezerro de ouro. Moisés intercedeu por eles, pedindo misericórdia a Deus. Sua função como mediador se destaca ainda mais em seu papel de intercessor no Monte Sinai, onde ele frequentemente apelava a Deus em favor do povo. Essa mediação foi uma parte essencial da missão de Moisés e muitos estudiosos a veem como um prenúncio do papel de Jesus Cristo como mediador na tradição cristã. Moisés representava o povo diante de Deus, levando suas preocupações, queixas e pedidos e trazendo de volta as respostas e instruções divinas. O fim da jornada de Moisés. O final da jornada de Moisés é tanto comovente quanto carregado de simbolismo. Ele conduziu o povo até as portas da terra prometida, mas por causa de sua desobediência em Meribá não lhe foi permitido entrar. Essa proibição serve como um lembrete poderoso da santidade de Deus e da importância da obediência. Embora não tenha entrado na terra prometida, Moisés viu a terra de longe, do alto do Monte Nebo, e soube que o povo que ele havia conduzido por 40 anos finalmente herdaria o que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia relata que Moisés morreu com 120 anos e que Deus mesmo cuidou de seu sepultamento. O fato de que ninguém sabia onde estava seu túmulo é um detalhe intrigante, reforçando o mistério e o respeito que cercam sua morte. Mesmo após sua morte, Moisés continua a ser uma figura inspiradora. Sua vida, suas falhas, suas conquistas e seu relacionamento com Deus continuam a inspirar e ensinar milhões de pessoas sobre fé, perseverança e o poder transformador da liderança servidora. A jornada de Moisés é uma história de transformação, fé e liderança. Desde seu nascimento milagroso até sua morte no Monte Nebo, ele passou por desafios extraordinários, tanto pessoais quanto comunitários. Seu legado como líder espiritual e legislador impactou não só a história de Israel, mas também as tradições religiosas de todo o mundo. Seus feitos, falhas e triunfos continuam a ser estudados e celebrados por milhões. Moisés não apenas libertou os israelitas da escravidão física, mas também os guiou em sua caminhada espiritual, estabelecendo um novo modelo de fé e obediência a Deus. Ele se destaca como um dos maiores líderes da história, uma figura cujos ensinamentos e ações continuam a ecoar através dos tempos. E então, o que você achou deste vídeo? Gostou de saber tudo sobre essa jornada incrível? Nos conte aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Nós vamos adorar saber. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.